Hoje, finalmente, você vai entender como funciona um título indexado à inflação, ou seja, um famoso IPCA+. Já te adianto que não é algo muito simples, então eu preciso que você esteja um pouquinho, no mínimo, concentrado ou concentrada aqui no nosso assunto, tá? Então não dá para assistir esse vídeo enquanto você tá no carro, eu preciso que você preste um mínimo de atenção aqui na lousa, vai ser importante também que você veja o gráfico para entender como é que funciona a movimentação de preço desses ativos. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu vou te falar o seguinte. Você consegue entender como é que funciona um título pós-fixado, pré-fixado, indexado à inflação aqui no YouTube da Speech. Porém, você consegue entender muito mais de tudo que tange o mundo dos investimentos e das finanças através do acesso a uma plataforma educacional chamada Finclass. A Finclass conta com professores renomados do Brasil e do mundo, e tudo isso em uma plataforma exclusiva. E a Finclass vai fazer aniversário no dia 24 de abril, e você vai ter a melhor oportunidade do ano para assinar a Finclass exatamente nesse dia. Além de você ter acesso a todo o conteúdo da plataforma, você vai ter acesso a 7 bônus super exclusivos e a um evento presencial no ginásio do Ibirapuera, que vai contar com aproximadamente 20 mil pessoas. No passado, só o ingresso para esse evento custou aproximadamente R$500. E se você assinar a Finclass no dia 24 de abril por R$29,90 por mês, você vai ganhar esse ingresso, que no passado custou R$500, acesso à plataforma da Finclass por 12 meses e acesso a outros 7 bônus super exclusivos, tudo isso no Finday, o aniversário da Finclass. Se você quer entender um pouco mais, conhecer um pouco mais, se inscreve aqui no link embaixo. Bom, então agora a gente vai falar dos ativos indexados à inflação, os famosos IPCA+. Eu já te adianto uma coisa, poxa, se você está assistindo esse vídeo e não entende muito bem IPCA+, você vai conseguir assistir e entender ele aqui. Mas eu sugiro que você assista outros 2 vídeos também, que eu já gravei aqui para o canal da Speech. Um explicando como é que funciona um ativo pré-fixado e outro explicando como é que funciona um ativo pós-fixado. Eu diria que esse daqui é o grau mais iniciante, né? Então, um grau aí em termos de dificuldade, depois tem o pré, que é o grau de dificuldade 2 de você entender, e depois, né, agora, que tem o IPCA+, que é o grau de dificuldade nível 3 para você entender a complexidade da formação de preço, mas vamos lá. Falando do IPCA+. Bom, quando você olha a taxa de remuneração de um ativo indexado à inflação, ela é expressa no seguinte sentido: IPCA mais um determinado percentual, vamos supor aqui que seja de 10% ao ano. O que é o IPCA? O IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo, tá? É o nosso índice oficial da inflação no Brasil. Então, quando as pessoas falam a inflação no Brasil no ano passado foi de 6%, a inflação no Brasil nos últimos 12 meses foi de 8%, e assim sucessivamente, estão querendo dizer que o IPCA, nosso indicador oficial da inflação, neste período a qual estão se referindo, acumulou essa variação percentual. Ou seja, a nossa moeda, o real, perdeu poder de compra nesse determinado percentual. Esse é o famoso IPCA, nosso indicador oficial da inflação. O que as pessoas pensam? Poxa, quando eu compro um ativo IPCA+, eu vou garantir uma rentabilidade sempre positiva. Por quê? Porque a inflação no Brasil, na maioria dos casos, né, ela é positiva, ou seja, ela está acima de zero, então vamos supor que ela é 6%, aí comprei um ativo pagando mais 10% ao ano, se eu somo isso daqui, vai dar mais ou menos 16% ao ano, certo, Gui? Então eu vou ganhar ou é 16%, ou é alguma coisa mais 10%, é o que a inflação variar, o IPCA mais 10% ao ano, certo? Errado. E aí eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fala de um ativo pré-fixado, o que a gente comentou lá no vídeo do ativo pré-fixado? A gente comenta o seguinte: um ativo pré-fixado, como o próprio nome diz, você sabe qual que vai ser a sua remuneração se, e somente se, você carregar esse ativo até o vencimento. No caso do ativo pós-fixado, você só vai saber a taxa de remuneração do seu investimento, do seu ativo, na data de vencimento. No caso do IPCA+, é algo complexo. É como se ele fosse um título híbrido. Por quê? Porque eu não tenho como saber exatamente qual vai ser a variação da inflação nos próximos meses e nos próximos anos. Logo, essa parte aqui é o que a gente poderia categorizar como um ativo, uma parte desse ativo pós-fixada. Eu só vou saber qual que vai ser a variação da inflação nos próximos meses, nos próximos anos, depois de ter passado efetivamente aquele período, né? Por mais que eu tenha projeções muito boas, não vou conseguir cravar qual que vai ser a variação do IPCA, logo não sei qual que vai ser exatamente a minha taxa de variação da inflação, né? Não sei qual que vai ser a taxa de remuneração do meu ativo. Então, ele tem esse caráter pós-fixado nessa parcela. Só que ele tem um determinado, por exemplo, taxa percentual, que é um caráter que a gente chama
chama aqui pré-fixado. Ou seja, ele tem um ativo aqui, a gente está analisando um ativo que é híbrido. Ele tem uma parcela que responde com um caráter aqui mais pós-fixado e outra que responde com um caráter mais pré-fixado. Para a gente não entrar muito em matemática em termos percentuais, a gente vai fazer um paralelo para você entender como é que funciona a variação do preço de um ativo indexado à inflação. O que a gente vai simular aqui? A gente vai falar que quando você compra um ativo IPCA+, você está fechando um contrato de trabalho com uma empresa. Então você vai fechar o contrato de trabalho com uma empresa, tá? Então vou até colocar aqui, ó, contrato de trabalho. O que você determina quando você fecha um contrato de trabalho com uma empresa? A sua remuneração. Então você fechou um contrato de trabalho com uma empresa, na hora de você bater a remuneração, qual foi o acordo que vocês chegaram? Olha, a remuneração anual que você vai receber, essa empresa te disse, vai ser o seguinte: a sua comissão do que você vender todos os anos, mais uma remuneração de 100 mil por ano. Então, você fechou aqui um contrato de trabalho com uma empresa em que o seu salário é definido da seguinte maneira: você vai receber ao ano uma comissão em cima do que você vender, mais 100 mil reais ao ano. Se você não vender nada, a sua comissão for zero, quanto você vai receber por ano? 100 mil reais por ano. Dá mais ou menos 8.250 reais por mês. Perfeito? Se eu vender aqui ideia de comissão mais 100 mil reais por ano, o que vai acontecer? Eu vou receber 100 mil aqui, mais 100 mil ali. Se eu somar, vai dar uma remuneração em um ano de 200 mil reais. Bom, então você fechou esse contrato, né? Comissão mais 100 mil por ano, por um período de 3 anos. Logo, eu consigo entender o quê? Você fechou um contrato de trabalho que por 3 anos você vai receber comissão, certo? Só que olha só, no período total você vai receber quanto? 300 mil em 3 anos, tá? Isso aqui é o total da sua remuneração. Vamos desenhar aqui uma linha cronológica para entender como é que vai funcionar? Aqui a gente tem o ano 1, aqui a gente tem o ano 2 e aqui a gente tem o ano 3. Então dá uma olhada, ó. Primeiro ano, 100 mil você vai receber. Segundo ano, 100 mil. Terceiro ano, 100 mil. É isso aqui que você fechou com a empresa. 100 mil, 100 mil. Poxa, e a comissão, Gui? A comissão você não sabe quanto vai ser, né? Então é algo incerto aqui. Então, poxa, você tem aqui uma estimativa do quanto pode ser, beleza? Vamos supor que no primeiro ano você foi lá e a sua comissão foi de 50 mil reais. Então, pô, você foi aqui e recebeu 50 mil mais 100, você ganhou 150 mil reais no ano 1. Vamos supor que no ano 2 você veio aqui e recebeu 100 mil, pô, somado aqui com os outros 100 mil, você recebeu 200 pau total. Bom, então aqui a gente tem, né, como se tivesse passado todo o período desse contrato de trabalho e você tivesse recebido 100 mil reais no ano 1 aqui, que era o que a empresa tinha te garantido por ano, mais comissão 50 mil, recebeu 150 mil, 100 mil mais 100 mil, 200 mil e aqui recebeu outros 200 mil. Só que acontece que nem sempre o contrato dessa empresa ele é cumprido de maneira linear. O que acontece na maior parte das vezes? Acontece isso daqui. Então você fechou com a empresa que nesse primeiro ano você ia receber 100 mil reais, nesse segundo ano você ia receber mais 100 mil reais, nesse terceiro ano você ia receber 100 mil reais. Mas, obviamente, a comissão aqui, a comissão aqui. Vamos supor que você fechou esse contrato com a empresa e na semana seguinte a empresa adotou uma outra prática. Ela falou o seguinte: olha, a partir de agora, as novas pessoas que a gente contratar não vão ser mais comissão mais 100 mil reais por ano. Vai ser comissão mais 50 mil reais por ano. Então, comissão mais 50 mil. E ela chega para você e fala: olha, você também vai receber comissão mais 50 mil reais por ano a partir de hoje. Você vai falar: opa, pera lá, mas eu fechei um contrato com vocês aqui, olha como é que estava a minha linha cronológica, expectativa de remuneração, que eu ia receber 100 mil reais por ano, mais a comissão do que eu vendesse. A empresa vai falar: perfeito, para não deixar você no prejuízo, a gente vai cumprir com o combinado. Só que ao invés de você receber esses 100 mil por ano, a partir de hoje você passa a receber 50 mil, tá? Então, ano 1, você vai receber, ao invés de 100, 50. Aqui no ano 2, ao invés de 100, você vai receber 50 também. E no ano 3, você vai receber 50 também. Só que a empresa fala: eu não sou uma empresa pilantra. Poxa, eu sei que eu tinha fechado com você 100. Então, essa diferença aqui, ó, de 50 para o ano 1, 50 para o ano 2 e 50 para o ano 3, que é o que eu tinha fechado com você, eu vou te pagar hoje. Esses 50 aqui eu vou te pagar hoje, esses 50 eu vou te pagar hoje, esses outros 50 eu vou te pagar hoje. Então, o que acontece quando o contrato da empresa muda para os novos vendedores que adentrarem a empresa? Você recebe a diferença do contrato. Então, hoje você recebe 150 mil reais, tá? Porque
a política de remuneração da empresa mudou. E o que vai acontecer, Gui, com a minha remuneração total? Percebe que nada mudou. O que aconteceu? Acontece que você adiantou uma boa parte dos ganhos que você teria ao longo dos próximos 3 anos. Você vai receber aqui mais a comissão que você fizer, mais a comissão que você fizer no segundo ano, mais a comissão que você fizer no terceiro ano. A única coisa que mudou é que você adiantou uma boa parte da remuneração que a empresa tinha fixado com você. Por quê? Porque ela mudou a política de remuneração para novos vendedores. E olha, detalhe, hein? A gente está falando aqui, logo no dia seguinte ou na semana seguinte, a política de contratação da empresa mudou. Então não teve nem tempo de ter comissão. Não teve comissão ainda, mas você recebeu R$150 mil na sua conta de remuneração, simplesmente porque a empresa alterou o seu modelo de remuneração para novos vendedores. Ô Gui, o que tem a ver isso com a remuneração de um ativo IPCA+? Eu vou fazer um paralelo agora. Por quê? A gente está falando aqui do IPCA como se fosse a sua comissão e aquela sua remuneração pré-determinada por ano como se fosse aquele mais um determinado percentual, que era os 100 mil por ano. Então olha só, vamos trocar aqui a remuneração, o salário que você receberia como vendedor de uma empresa por IPCA mais um determinado percentual. Agora a gente vai simular um título IPCA+, um título indexado à inflação, com uma remuneração de IPCA mais 10% ao ano. O que eu espero? No ano 1, eu espero, poxa, não sei quanto que vai ser o IPCA, mas o que eu sei? Que eu vou receber de remuneração 10% ao ano. O que eu espero para o ano 2? Isso contando para um ativo que vence em 3 anos, hein? Um ativo de IPCA+, que vence em 3 anos. O que eu espero para o ano 2? 10% ao ano, né? Mais a variação da inflação. Não sei quanto vai ser a variação da inflação. Para o ano 3, 10% ao ano, mais a variação da inflação. Eu não sei quanto vai ser a variação da inflação aqui. Posso ter projeção, mas eu não sei exatamente qual vai ser a variação da inflação aqui. Eu não sei qual vai ser a variação da inflação aqui. Acontece que eu já garanti 10% ao ano acima da variação da inflação por 3 anos. Só que a taxa desse título, ela pode mudar. Então a simulação que a gente fez ali é como se a taxa desse título saísse de IPCA mais 10% ao ano, que foi a taxa que você comprou, e ela saiu de um dia para o outro para IPCA mais 5% ao ano. Poxa, quando a taxa sai de IPCA mais 10% ao ano e IPCA mais 5% ao ano para um título que vence em 3 anos, o que acontece? A taxa de remuneração, sua taxa de remuneração, ela não vai passar mais a ser a expectativa isso daqui. Ela vai passar a cair aqui de 10% para 5%. Aqui também cai de 10% para 5%. Aqui também cai de 10% ao ano para 5%. Então aqui cai para 5%, aqui cai para 5%, aqui cai para 5%. Só que você fala, opa Gui, pera lá, eu contratei uma remuneração maior. Qual que foi a remuneração maior que você contratou aqui? 10% ao ano, certo? 10% ao ano aqui, 10% ao ano aqui, 10% ao ano aqui. Eu vou ser prejudicado ou prejudicada? Não. Esse 5% que você ia receber depois do primeiro ano, o que vai acontecer? Vai receber de valorização hoje. Esse 5% que você receber no segundo ano, vai acontecer o quê? Receber de remuneração hoje. Esse 5% que eu contratei também lá para o terceiro ano, o que vai acontecer? Você vai antecipar como remuneração hoje. Então, quando a taxa sai de IPCA mais 10 para IPCA mais 3 em um ativo que vence em 3 anos, você antecipa essa diferença para cada um dos anos. E o seu título em um único dia, óbvio, se essa movimentação acontece em um único dia, ele se valoriza 15% ao ano. É a mesma coisa que aconteceu lá na remuneração da empresa. Poxa, a empresa tinha uma remuneração de comissão mais 100 mil por ano. Quando ela baixou para 50 mil, todo mundo que ela já tinha fechado o contrato anterior, ela antecipou o pagamento que ela teria pelos próximos anos. É a mesma coisa no caso do título público. Você antecipou a remuneração que a pessoa teria ao longo dos próximos 3 anos. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Se você colocou R$1.000 em um ativo pagando IPCA mais 10% ao ano, e no outro dia a taxa dele, ele estava sendo negociado o IPCA mais 10% ao ano, significa que de um dia para o outro ele se valorizou 15%. Se eu comprei R$1.000, que um ativo que pagava IPCA mais 10% ao ano, no outro dia a taxa dele foi para IPCA mais 5% ao ano, significa que eu tive em um dia uma valorização de 15%. Ou seja, o meu título, os meus investimentos nesse ativo saíram de R$1.000 e foram para 1.150. Uma valorização aqui de quanto? De 15%. Pô, Gui, então se eu quiser vender nesse dia, o que vai acontecer? Você vai vender seu ativo por 1.150, logo no segundo dia. Você vai ganhar R$150, 15% de valorização
de um dia para o outro. Você fala, nossa, Gui, que maravilha, né? Pô, bom, né? Só que acontece que a empresa ou o título aqui podem mudar a sua taxa de remuneração, né? Ou o valor da remuneração anual, no caso do contrato de trabalho, para cima. E aí o impacto, ao invés de ser positivo, pode ser negativo. Vamos fazer uma outra simulação para ficar mais claro? Então vamos supor que você fechou lá o contrato com a empresa, de novo, vai te pagar comissão por ano, certo? Comissão, mais 100 mil, vou colocar aqui 100k ano. Qual que é o prazo desse contrato de trabalho? 3 anos, beleza? Poxa, legal, então o que você espera receber aqui? Você espera receber no ano 1, 100 mil, no ano 2 aqui, você espera receber mais 100 mil, e no ano 3, você espera receber 100 mil. Obviamente, você vai ter a comissão, mas isso você só vai saber efetivamente depois que você fizer as suas vendas, depois que passar cada um dos anos. Só que aí, a empresa chega e fala o seguinte, olha, fechei o contrato com você hoje, aí amanhã ela viu a necessidade de pagar mais essa remuneração pré-fixada, de aumentar. Ela fala o seguinte, olha, então a partir de amanhã eu vou oferecer uma remuneração de comissão mais 150 mil reais por ano. Aí você vai falar o seguinte, opa, pera lá, mas se eu fechei o contrato com você, pagando 100 mil reais por ano. A empresa vai falar, pois é, mas as condições mudaram e eu preciso pagar 150 mil reais por ano para outros vendedores. O que vai acontecer com a sua conta? Dá uma olhada. Aqui, ó, a gente vai fazer a mesma simulação. Então aqui ano 1, aqui ano 2, aqui ano 3. Então ano 1, ano 2, ano 3. Você tinha fechado com a empresa, pagar 100 mil aqui, pagar 100 mil aqui, pagar 100 mil aqui, mais comissão. Só que ela mudou o plano e ela vai pagar mais 150 mil reais por ano. Ela fala, olha, quando eu fizer isso daqui, eu vou passar a te pagar 150 mil reais por ano. Só que como eu já tinha fechado o contrato, eu vou descontar essa parte a mais que eu vou te pagar aqui no ano 1, vou descontar essa parte a mais que eu vou te pagar no ano 2, vou descontar essa parte aqui a mais que eu vou te pagar no ano 3, ou seja, 50 mil a mais por ano aqui, na sua conta desde hoje. Então você vai ter um impacto negativo de 50 mil para o ano 1, 50 mil para o ano 2, 50 mil para o ano 3, tá? Tudo isso daqui, ó. Ou seja, qual que vai ser o impacto negativo na sua conta de um dia para o outro quando a empresa mudou o contrato de 100 mil mais comissão por ano para 150 mil mais comissão por ano? Vai ser, ó, de menos 150 mil. Por quê? Porque a remuneração que a empresa está oferecendo, ela aumentou. E você já tinha fechado o contrato de trabalho para receber 100 mil reais por ano. Você vai falar, nossa Gui, mas aí eu vou ser prejudicado? No final do período eu vou receber muito menos? Não. Você ficou 150 mil negativo hoje, um dia depois de você fechar o contrato, certo? Certo. Só que depois do primeiro ano, você vai receber quanto? 150 mil. Veja que você tinha fechado lá 100 mil por ano. Só que você recebeu, depois, né, dessas novas condições aqui, 150 mil no ano 1, certo? Certo. E no ano 2, de novo, 150 mil. E no ano 3, quanto que você recebeu? 150 mil. Se você somar tudo isso daqui, ó, ano 1, você sai, no dia 1, você saiu menos 150 mil, final do ano 1, você recebeu 150 mil, tá zerado. Aí depois você recebeu 150 mil no ano 2, 150 mil no ano 3. Se você somar, vai dar 300 mil reais positivo fora a comissão, que é exatamente o que você tinha fechado aqui no contrato de trabalho, ó, 100 mil por ano por 3 anos. Era exatamente comissão mais 300 mil num período de 3 anos. Então, ou seja, apesar de as condições terem mudado no meio do caminho e de um dia para o outro você ter perdido na sua conta 150 mil reais, no final do período você recebeu comissão mais 300 mil num período de 3 anos. Quer ver como é que isso funciona por um ativo IPCA+? Então vamos supor que você comprou um título público que paga IPCA mais 5% ao ano por um período de 3 anos. Ou seja, qual que é a sua expectativa de remuneração? Sua expectativa de remuneração aqui no ano 1, no ano 2 e no ano 3 é a seguinte. Poxa, no ano 1, então, você espera receber a variação da inflação mais 5%. No ano 2, variação da inflação mais 5%. No ano 3, a variação da inflação mais 5%. Sei quanto vai ser o IPCA? Não sei. Posso ter projeção, mas efetivamente eu não sei o que acontece aqui. E aí, vamos supor que você comprou, né, nessas condições, com essa expectativa de retorno. Aí, de um dia para o outro, a taxa saiu de IPCA mais 5% ao ano e foi para IPCA mais 10% ao ano. O que vai acontecer com essa reguinha de remuneração aqui? A sua remuneração aqui não vai ser mais de 5% ao ano. Vai ser de quanto? De 10% ao ano. Aqui é a mesma coisa, vai ser de 10% ao ano
mais a variação do IPCA. Aqui é a mesma coisa, vai ser de 10% ao ano mais a variação do IPCA. Mas você fala, poxa Gui, eu fechei o contrato aqui com 5% ao ano. Eu vou ser beneficiado ou beneficiada nesse cenário se a taxa subir? Não. O que vai acontecer? Essa diferença aqui, ó, que você vai passar a receber a mais ao ano de remuneração, vai ser descontada do preço do seu ativo na data de hoje. O seu ativo vai se desvalorizar 5% para o ano 1, 5% para o ano 2 e 5% para o ano 3. Ou seja, o seu ativo em um dia, né, quando a taxa sair de IPCA mais 5% ao ano e for para IPCA mais 10% ao ano, vai se desvalorizar 15% em um único dia. Então, se você compra um ativo, um título público que paga IPCA mais 5%, colocou R$1.000 lá, comprou ele a IPCA mais 5% ao ano, e ele foi para IPCA mais 10% ao ano, o que vai acontecer se ele vence em 3 anos? Vai se desvalorizar mais ou menos 15% ao ano. De um dia para o outro, o valor que você tem nesse ativo vai sair de R$1.000 e vai para 850. Caraca, Gui, mas aí, pô, isso aí é injusto, né? Menos dinheiro do que eu contratei para receber? Não. Isso não vai acontecer. Por quê? Apesar de você ter tido aqui na largada uma rentabilidade negativa de menos 15%, olha o que vai acontecer nos próximos 3 anos. Você vai receber a variação da inflação mais 10. Então soma 10 aqui no ano 1, vamos apagar aqui. Soma 10 aqui no ano 1, mais 10%. O que vai acontecer? Depois do ano 1, você vai ficar com uma rentabilidade acumulada de menos 5. Isso aqui é ano 1. Agora no ano 2, o que vai acontecer? Mais 10%. Isso sem contar a variação da inflação. Quanto que vai a rentabilidade acumulada? Mais 5%. Poxa, e depois do ano 3, o que vai acontecer? Também você tem mais 10%. Quanto que vai ficar a sua remuneração acima da variação da inflação no período? Mais 15% no final. Você saiu negativo no começo, mas se você carregar o seu ativo, seu título até o vencimento, percebe, ele vai se valorizar mais 15% fora a variação da inflação, que era o que a princípio você tinha fechado, ó, IPCA mais 5% ao ano. O que acontece que as pessoas não entendem aqui? Dá uma olhada, você percebeu que quando a taxa saiu de IPCA mais 5% e foi para IPCA mais 10%, ele teve uma rentabilidade de menos 15%? Acontece que isso poderia ter ocorrido de um ano para o outro. A taxa poderia ter saído de IPCA mais 5% para IPCA mais 10% em um ano inteiro. E a inflação desse período poderia ter sido de 5% ao ano. Aí a pessoa não consegue entender. Fala, Gui, eu comprei um ativo que pagava IPCA mais 5% ao ano. A inflação no primeiro ano foi de 5%. Só que o meu ativo, ele rendeu menos 10%. Depois de um ano, o que aconteceu? Foi exatamente isso daqui, ó. A taxa saiu de IPCA mais 5 para IPCA mais 10. Então você teve um impacto negativo de 15% com base na variação da taxa pré-fixada dele, e a inflação teve um impacto positivo no seu preço de apenas 5%, o que não foi suficiente para atenuar todo o impacto negativo causado pela variação na sua taxinha pré-fixada. E aí qual que foi o resultado? Nesse primeiro ano, menos 10%. Então, quando você compra um ativo IPCA+, a gente precisa entender que tem um componente pós-fixado mais um componente pré-fixado. Qual que é o componente pós-fixado? Que eu só sei, conforme o tempo vai passando, o IPCA. Qual que é o componente pré-fixado? É o percentual, a taxinha percentual. O IPCA ele tem um impacto menor no preço do ativo, dos ativos indexados à inflação. O que determina mais a precificação desses ativos ao longo do tempo é isso daqui, ó, é a variação na taxa pré-fixada. A gente fez a simulação aqui considerando um contrato de trabalho, no caso da empresa, ou a variação no preço de um ativo, né, que vencia em 3 anos. Então as variações que a gente viu nos preços eram até que comedidas, mas pensa em um ativo IPCA+, que vence em 20 anos. Se a taxinha dele sai de IPCA mais 5% ao ano para IPCA mais 7% ao ano, isso de um dia para o outro, o que acontece? Você tem uma abertura de taxa que a gente chama de 2% ao ano. Só que é para um ativo que vence em 20 anos. Logo, esse ativo aqui, ó, deve se desvalorizar mais ou menos negativamente de um dia para o outro, se isso ocorre, menos 40%. E detalhe, isso sem que a inflação tenha subido ou caído, sem que a perspectiva de inflação tenha subido ou caído. Ele pode oscilar negativamente nesse nível
de preço. Você vai falar, nossa, Gui, que doideira, eu achei que quando eu comprava um ativo indexado à inflação, eu tinha ali, né, o meu poder de compra garantido por todos os anos. Então não é isso? Não, não é isso. Você garante o seu poder de compra se, e somente se, você carregar o seu ativo até o vencimento. Até lá, o valor do seu ativo ele pode oscilar bastante. E aí, conforme ele vai chegando no vencimento, as oscilações vão se reduzindo. Então, é basicamente assim que funciona a precificação de um ativo IPCA+. Se você não entendeu em termos percentuais, tenta fazer o paralelo com o contrato de trabalho no caso da empresa. E eu sugiro que, se você não entendeu muito bem, assista o vídeo de pós-fixado e de pré-fixado que a gente já soltou aqui no canal da Speech. Os dois vão compor muito bem o título que a gente chama de híbrido aqui, no caso dos ativos indexados à inflação. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido de uma vez por todas como funciona o ativo IPCA+. E se não conseguiram, me digam aqui o que falta para você finalmente entender este tema que não é nada fácil. Um abraço e até a próxima.